Paz a todos aqui, você que está no Instagram e você que está no Facebook, sejam todos muito bem-vindos hoje ao nosso terceiro dia da nossa live de 21 dias de jejum e oração. Ontem tivemos o segundo dia, hoje o nosso terceiro dia e assim sucessivamente. É tão óbvio, mas isso é para dizer que o tempo passa rápido, já estamos no terceiro dia. Então teve gente que achou que nem no primeiro dia iria conseguir e já estamos chegando ao terceiro. Então sejam muito bem-vindos a irmã Patrícia, Adriana Santos, Raíssa Viana, meu amigo Cláudio da funerária Monte Sião, Esté Oliveira, Angélica Soledade, irmã Delza, Neide, sejam todos muito bem-vindos a nossa live de 21 dias de jejum e de oração. Sulimari, seja bem-vinda também. Gente, como é que tem sido esses dias aí de jejum? Como é que tem sido esse sacrifício? Tá difícil? Tá mais ou menos? Tá sendo algo suportável ou insuportável? Diga aí, Guilherme, Jussara, Patrícia, Mabi Silva. Diga aí, por favor. Quero na verdade, ler vocês. Quero ler vocês, por favor. Como é que está sendo esse tempo de oração aí? A irmã Dani Santos, seja bem-vinda também. Sulimari disse assim que está bem difícil. Bem difícil. Aleluia. Tá vendo aí? Jejuar nunca é fácil. Mas é o propósito que temos de ter esse tempo de busca, de oração, de entendimento em Deus, desse reforço espiritual. A irmã Vanessa está com a gente, Uda Santana, Fernanda, Tiago Jardim, muita força e fé. A Juliana de Jiquié, olha, muito obrigado, irmã Juliana, levantou uma equipe aí de intercessão por nós aqui do Propósito Jejum, umas irmãs lá que 3 vezes por semana têm orado por esse grupo lá de Jiquié, aqui no sudoeste da Bahia. Deus abençoe vocês. A irmã Patrícia falou, difícil demais. Mas é batalha mesmo, Luciana. É batalha demais. Muito difícil, sendo um pouco difícil. Irmã Micilene entrou aqui também. Irmãos, não é fácil, não é? O jejum nunca é fácil. E pelo fato justamente de não ser fácil, é que essa é a chave de uma renúncia que traz recompensas públicas e muitas vitórias em várias áreas da nossa vida. Mas você que está na live aqui, não desista sobre a questão do jejum e da oração. Hoje eu coloquei um texto de um livro que eu estou lendo sobre a importância do jejum e da oração. O jejum e a oração nos molda, nos transforma, nos restaura e faz com que valorizemos as coisas espirituais. Então sejam todos bem-vindos. A irmã Rosilane lá de João Pessoa, capital da Paraíba, com a gente. Zenade Brito, sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar em nome de Jesus. Estamos aqui pelo Instagram e aqui pelo Facebook. Algumas pessoas estão nos acompanhando. Senhor Deus, em o nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse propósito. Daqui a pouquinho, à meia-noite, já entraremos no terceiro dia desses 21 dias, Deus, de oração, de jejum, de batalhas, mas eu creio de um grande romper, de um grande desatar, de uma grande ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza, Deus, que vai valer a pena esse sacrifício que nós temos feito. Não é uma dieta, não é uma dieta cristã, é um propósito espiritual de jejuar, de mortificar a carne. Jejuar é ter fome pelo Senhor, é ter fome pela Tua presença. Eu sei que vários irmãos colocaram vários propósitos diante do Senhor, e que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos avive, e que a gente possa, de fato, ó Deus, vislumbrar e receber palpavelmente na nossa vida a bênção e a vitória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmã Luciene está aí. Aurenita, pessoal também de Mutuípe está conosco. Geilma, seja bem-vinda. Elisene, Cirlândia,
Uma bênção em Deus, Marleide, Betânia, Elisene. Sejam todos muito bem-vindos a essa live dos 21 dias de jejum e de oração. Eu sempre digo que se você quer participar do jejum, porque se nascer uma sede, um desejo, participe. Uma das coisas mais difíceis na vida de um crente é o jejum. Mas lembra que eu falei para vocês que Jesus começa o ministério sendo tentado pela comida e termina o ministério sendo tentado pela bebida. Então a comida está muito relacionada às tentações. Lembra que Eva caiu por causa de uma comida? Lembra que Esaú vendeu o direito de primogenitura por causa de um prato de comida? Então tem gente que não consegue dominar aquilo que um pregador muito conhecido diz, que é o rei estômago. Mas eu sempre gosto de lembrar de uma prática. Imagine que nesse momento existem milhões de pessoas no mundo que hoje não comeram nada, que estão com fome. Então pense só um pouco nisso e lembre que você não está sem comer porque não tem na sua casa, mas porque você está fazendo um sacrifício diante do Senhor, porque você quer mais da sua presença. O alimento físico, ele enche o seu estômago, mas o jejum é um alimento espiritual que enche o seu espírito. Amém? Bendito seja o Senhor para sempre. Nalva, Isabela, Jaqueline, sejam todos muito bem-vindas. Eu quero compartilhar de um texto hoje. Ontem eu falei sobre a autoridade que está sobre a sua vida. E eu tenho certeza que muitos irmãos entenderam desta autoridade que está sobre a sua vida. Você já acordou hoje dizendo, eu tenho autoridade. E como eu disse ontem, em João 16:11, o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás já está condenado. Você não tem que fugir do diabo, ele tem que fugir de você. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu tenho um cachorrinho aqui, chama Marley. É o cachorrinho da família, é um poodle com shih tzu. E às vezes eu digo para ele... Ah, tá. Subir aqui que é poodle com maltês, tá? Não, é só maltês. Ah, é só maltês. Eu recebi informação aqui dos bastidores que é só maltês. E às vezes quando ele abre o portão que ele quer sair, eu grito, Marley, volta para lá, rapaz. Ele volta na mesma hora. É assim que nós temos essa autoridade contra o diabo. Não é que a gente vai enfrentar o diabo, que a gente sabe do poder que ele tem, mas sobre a autoridade que está na nossa vida. Se ele vier contra nós, nós lançaremos a palavra da fé, a palavra de autoridade, e ele vai bater em retirada. Lembra que não é só ter a palavra da autoridade, mas é resisti-lo, resistir às suas tentações, resistir aos pecados, aos pratos, às bandejas, e ter a firme convicção de que o Senhor está conosco. Joyce, seja bem-vinda, Joyce. Um abraço para a Val, por favor, viu? Orando por ela, por Valdeir. Se você tem Bíblia aí, segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, do versículo 15 a seguir. Livro dos Reis, capítulo de número 13, versículo 15 a seguir. Irmã Delza está conosco mais uma vez. Pessoal de Mutuípe. Maristé, olha, a Brenda está com a gente também. Olha que honra, hein? Irmão Júnior está conosco aqui também. Vários irmãos conosco. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Segundo o livro dos Reis. Joécia, um abraço. Joécia é uma bênção. Capítulo 13, versículo 15, tá? Como eu não tenho, não tenho como ter esse feedback se vocês encontraram. Diz assim. Segundo Reis 13, 15. Disse Eliseu, toma um arco e flechas. Eu vou ler o 14 para você poder entender melhor. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. E Jeoás, olha o nome do homem, Jeoás, ele era rei de Israel. Ele desceu para ver o profeta Eliseu e chorou sobre ele, dizendo, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era um tipo de um adágio popular, que é a mesma expressão que Eliseu usa quando Elias é tomado aos céus. Versículo 15, segundo Reis 13, versículo 15 agora. Disse-lhe Eliseu, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Lembra? Flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco, e pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos
sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais o profeta Eliseu: atira. E ele atirou. E prosseguiu Eliseu, um incentivo: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os círios. Tu ferirás os círios em Afeque até os consumir. Versículo 18, disse mais: toma as flechas, e o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. O rei Jeoás tomou as flechas, por uma ordem do profeta Eliseu, para que abrisse a janela e lançasse as flechas pela janela. E o rei lançou 3 flechas, e depois ele parou de lançá-las. O homem de Deus, versículo 19, o homem de Deus se irou, o homem de Deus se indignou muito, olha o texto, indignou muito contra o rei Jeoás, e disse: 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido, então terias derrotado os círios até os consumir, mas agora só 3 vezes ferirás os círios. E eu estava meditando essa palavra esses dias. Não preguei essa palavra nem na igreja. Decidi trazer essa reflexão bíblica para você aqui. Não é uma pregação, é uma reflexão bíblica. Olha que coisa interessante. Você que está aqui no Instagram, muita gente no Instagram, muita gente no Facebook. Olha que coisa interessante. O rei Jeoás desce. Pelo jeito não havia uma agenda preparada. Era uma visita casual, uma visita trivial. Afinal de contas, era um rei que estava visitando uma voz profética, que era o profeta Eliseu, um homem poderosamente usado por Deus de formas assim descomunais, tendo em vista que quantas vezes o profeta Eliseu fez milagres até quase que inacreditáveis. Milagre já é algo inacreditável, mas da forma que Deus usava o profeta Eliseu, era algo que muitas vezes assustava até o leitor, porque ele vai transformar as águas amargas das fontes de Jericó em águas doces usando sal. Se usasse açúcar, a gente entenderia, mas amargar, deixar águas doces que são amargas usando sal, só mesmo um milagre de Deus. Depois você vê de forma miraculosa ele tirando o veneno na panela junto com os filhos dos profetas usando farinha. Então veja como o profeta Eliseu tinha um ministério realmente profético, miraculoso, diferenciado. Então o rei Jeoás vai numa visita casual e trivial visitar o profeta Eliseu. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 19. Mas é interessante que o profeta Eliseu, assim que Jeoás entra na sua casa, ele diz: toma arco e flechas. Ele já dá logo uma direção. Irmãos, uma coisa eu aprendi. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus, ele sempre terá uma palavra de Deus. De repente você está conversando com um homem de Deus e com uma mulher de Deus, em uma conversa trivial, de repente um bate-papo, um almoço, um jantar, talvez andando pela rua, encontrou na padaria ou no mercado, mas homem de Deus e mulher de Deus, cada palavra dele tem um peso espiritual. Então é interessante que mal Jeoás entrou na casa de Eliseu, Eliseu já é usado para dar uma palavra ao rei Jeoás. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos vossos profetas e prosperareis. A fé está em Deus, mas também há uma crença, há uma credibilidade dada ao profeta. Então olha, a irmã Perla entrou aí também, seja bem-vinda, a Maria Eugênia e tantos irmãos. Então ele toma um arco e flecha, coloca sobre a mão do rei Jeoás. E é interessante que Eliseu estava tão profeticamente crendo em algo extraordinário, que ele pega a própria mão e segura na mão do rei Jeoás. Isso está no versículo 16 de 2 Reis capítulo 13. Ele diz agora: abre a janela para o oriente. O rei Jeoás abriu, e então diz assim: atira. E ele dá uma palavra profética dizendo: essa é a flecha do livramento. E diz que o rei Jeoás toma as flechas e lança pela janela e fere a terra, mas só fere 3 vezes. Olha que coisa interessante.
O profeta Eliseu está lançando a sua última profecia. O profeta Eliseu está debaixo de um viés profético, porque é um profeta, está dizendo é a flecha do livramento. Ele está trazendo uma profecia muito didática. Você percebe que é muito didática. Ele está ensinando os passos a passo dessa profecia, que é um milagre extraordinário. Mas sabe o que Jeoás faz? Jeoás só lança 3 flechas ao chão. Por isso que o texto diz no versículo 19, segundo Reis 13, que Eliseu ficou indignado. E não só foi indignado, mas muito indignado. Muito irado, mas muito mesmo. Porque aqui vai uma coisa que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Nesse tempo agora de pandemia, nós temos eu sou formado em teologia e filosofia, já ensino há algum tempo. E a CEMAP hoje tem um curso de liderança e teologia totalmente gratuito, com vários alunos. Mas nesse tempo da pandemia a gente permitiu que os alunos pudessem fazer a prova através da consulta do material de pesquisa que eles já possuem para aquela determinada matéria, para aquele determinado módulo. E quando você sabe que a prova é de consulta, ou você pode consultar, já está mostrando que você já sabe que há uma prova a ser feita, a ser escrita. Mas o problema é quando você está em uma prova que você não sabe que é prova. E o que eu quero chamar de prova não é tribulação, privação, mas o que eu quero chamar de prova aqui, entre aspas, é a palavra treinamento. Quando você está sendo treinado e vai fazer uma prova com consulta, você já sabe o que você está entrando e você sabe o que você já está sendo provado e treinado. Mas quando você é provado e treinado em algo que você não sabe, é aí que Deus descobre o seu coração. Se Deus tivesse usado a boca do profeta Eliseu, ou se Eliseu tivesse dito ao rei Jeoás, olha, você está sendo provado e treinado, talvez Jeoás teria lançado mais flechas. Mas como ele foi num momento trivial, em um momento casual, Deus já estava vendo como estava a situação permanente. Você está entendendo? A situação permanente do coração do rei Jeoás. Sabe o que faltou no rei Jeoás? Paixão. Sabe o que faltou no coração do rei Jeoás? Uma determinação daquilo que Deus estava confiando a ele. Então talvez Deus está te colocando em uma situação que Deus só está te treinando e você não está entendendo que Deus está te treinando. E através disso, talvez não é aquele ambiente que você esperava que Deus se revelasse, mas talvez Deus está se revelando em coisas simples e você ainda não entendeu a revelação de Deus. Eu lembro de uma história, Deus está me usando, eu tenho certeza. Eu lembro de uma história de um homem que queria tirar a própria vida. E quando ele estava indo a caminho da rodovia para poder se jogar debaixo de algum caminhão ou de alguma carreta, ele viu uma criança dentro de um berço, a mãe estava carregando e de repente aquela criança deu aquele sorriso banguelo, sabe? Aquele sorriso banguelo, alegre e feliz. A criança fixou os olhos naquele homem e deu aquele sorriso banguelo para ele, e ele percebeu que a vida estava sorrindo mais uma vez para ele. Às vezes Deus está te treinando aí no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, e você está esperando uma revelação de Deus, um anjo descer, você está esperando um sonho profético, você está esperando que Deus de alguma forma traga o sobrenatural, quando Deus está usando coisas simples para te treinar, só porque Ele não falou que é treinamento, você não está dando a devida importância, como o rei Jeoás também não deu a devida importância a Eliseu. E talvez o que Deus está te dando é algo que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Ele é um rei, e se ele é um rei, isso quer dizer que a unção do governo está sobre ele, e uma nação inteira sofrerá as consequências, porque o rei deixou de ter paixão e deixou de ter determinação. Ele poderia ter lançado flechas até que toda a Síria, inimigo daquele tempo contra Israel, fosse absolutamente exterminado. Mas por falta de determinação, por falta de persistência, de resiliência e de paixão, a nação que ele governava, infelizmente, continuaria subjugada pelo exército e pelo governo sírio.
O que eu quero dizer é que nessa pandemia, meu Deus está me usando, eu tenho certeza. Nessa pandemia, você vai liderar, aleluia, uma grande mudança. Nessa pandemia, Deus vai te usar em coisas simples para grandes mudanças que acontecerão na sua casa, na sua família, na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares, da sua igreja, do seu pequeno grupo, da sua célula, do seu trabalho, da sua escola, da universidade. Você vai liderar um grande avivamento e uma grande mudança. Eu disse no domingo passado, pregando na igreja, aleluia, que talvez nós estamos esperando um milagre, quando na verdade Deus quer que você seja um milagre. Talvez você não vai receber um milagre, talvez você vai ser um milagre, sim, um milagre na vida de alguém. O rei Jeoás, irmãos, uma aljava tem no mínimo 12 flechas. Uma aljava tem no mínimo 12 flechas. Mas ele só lançou 3. E eu lembro de Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Esse homem está, o rei Jeoás, está com um homem de Deus, com um profeta, que está lançando a última profecia, que está dando a ele a oportunidade de mudar a sua nação. Mas esse homem não tem paixão. Sabe, se você entrou nesse jejum porque tudo deu errado e você acha que só através de jejum vai dar certo, mas se você só entrou nesse jejum para ter uma performance diante de Deus, para cumprir um calendário qualquer, não vai adiantar se não houver paixão, se não houver amor, fé, esperança, persistência, determinação e resiliência. Jeoás só lançou 3 flechas. 3. Isso quer dizer que ele teve 3 vitórias, que foram 3 vitórias incompletas, quando ele poderia ter uma vitória completa sobre todo o exército inimigo, que era inimigo ferrenho de Israel, naquele momento da história do povo de Deus. E às vezes você está assim, o que Deus tem que fazer na sua família, escute, vai passar pela sua vida. O que Deus tem que fazer na sua casa, Deus vai usar a sua vida. Então às vezes Deus está te treinando e você não está percebendo. Às vezes Deus está te mostrando coisas, só que a gente só acha que é coisa de Deus se for sobrenatural. Irmão, você só vai viver o sobrenatural se você entender o natural. Porque se você não entende o natural, como é que você vai identificar o sobrenatural? Irmãos, qual é o natural? É o jogar pedra. Qual é o sobrenatural? É o gigante cair. Qual é o natural? Deus sempre usa o natural para manifestar o sobrenatural. Deus poderia abrir o mar vermelho? Poderia. Mas ele permitiu que o Moisés tocasse no mar com um cajado velho. Deus poderia mandar um raio e derrubar o gigante? Poderia. Mas ele decidiu que Davi lançasse uma pedra para que o gigante caísse. Sim, Deus poderia derrubar os muros de Jericó com uma palavra, aleluia. Mas ele permitiu que os sacerdotes tocassem as trombetas e rodeassem 7 vezes no 7º dia as muralhas de Jericó, para que ele manifestasse o sobrenatural. Só que tem gente que quer ver o sobrenatural sem conhecer o natural. É por isso que o Salmo 42, eu gosto muito desse salmo, quando o salmista diz assim, vamos para o texto do Salmo 42, que é um salmo muito bem conhecido. Eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Por que os filhos de Coré estão escrevendo esse salmo? Onde o protagonista deste salmo é Davi. E nesse contexto aqui, Davi fugiu de Absalão, o próprio filho deu nele um golpe de estado, levou uma parte do seu exército, levou seu conselheiro pessoal. Davi estava acabado, sem trono, Davi estava longe do palácio, longe dos seus recursos, e ele vai parar no meio de um deserto, no meio do nada. E quando ele está naquele momento contemplativo, ele vê uma corça que sai junto ao Monte Hermon e vai para as cascatas que ali existem até o dia de hoje para saciar a sua sede.
Quando Davi vê a beleza da natureza, quando Davi vê a beleza de uma costa que não trabalha, que não tem FGTS, de uma costa que acredita na provisão de Deus, saindo da mata para saciar a sua sede nas águas, Davi diz: assim como a costa, os filhos de Coré, assim como a costa anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Eu tenho tanto esse entendimento, irmãos. Pastor Vai está com a gente aqui, ô glória. Eu tenho tanto esse entendimento que às vezes eu fico perguntando: Deus, por que o Senhor não está usando mais ninguém assim, um profeta, para falar comigo, né? Cadê aquelas revelações, os sonhos, as visões? Mas ultimamente Deus tem falado comigo em momentos triviais e casuais. Sabe aquele negócio que não foi agendado, mas que Deus fala? Sabe? Às vezes você está numa conversa com alguém e a pessoa libera uma palavra e você fala: Deus está falando comigo. É o Senhor que está falando comigo. Eu tive vários momentos na minha vida como pastor, há 6 anos atrás até agora, que eu tive que tomar decisões onde eu orava a Deus e eu esperava que Deus usasse alguém. Será que aquele profeta Deus vai usar para falar comigo? E é interessante que quando a gente quer forçar Deus a falar conosco, a gente já senta logo na primeira cadeira. Vai que o profeta erre e já vem até falar com a gente já está aqui logo no primeiro lugar. A gente até tropeça em profeta. Vai que a profetisa, essa homem de Deus, mulher de Deus, vai usar para falar comigo. E de repente, Deus não vai fazer nada disso. Quando eu comecei a trabalhar com a visão de pequenos grupos na igreja, eu fui para uma conferência lá em Porto Seguro. Eu disse: alguma coisa vai falar comigo lá. E eu pensei: eu vou sentar aqui. E eu creio que aqueles homens que irão pregar, aquelas mulheres que irão ministrar, de alguma forma, Deus, eu preciso tomar uma decisão. É para eu trabalhar com pequenos grupos ou não? Eu já estava orando, mas eu precisava de uma resposta de Deus. Irmãos, por incrível que pareça, eu fui sem carro, porque o carro ficou aqui. Gastei muito dinheiro. Fiquei 3 dias na conferência, muito cansativo, porque estava sem carro. Levei minha esposa, ficamos em um bom hotel, graças a Deus. Mas aqueles 3 dias eu não via nenhum lampejo de resposta de Deus. Sabe como foi que Deus me respondeu? Por favor, sabe como foi que Deus me respondeu? Eu estava saindo em uma porta lateral do templo, porque lá tem uma livraria anexa, juntamente com o lugar onde é o refeitório. Todo mundo estava almoçando e se alimentando. E quando eu estava passando por esse corredor, um pastor, vários pastores amigos ali, um pastor diz assim: você conhece o pastor fulano? Eu falei: não conheço. Aí quando apresentou o pastor, que é de Guanambi, pastor de Guanambi, aleluia, eu bati 5 minutos de papo com esse pastor. Irmão, você acredita que os 3 dias que eu estava esperando uma revelação de Deus, vinda lá do altar, Deus usou o pastor 5 minutos para falar comigo, e foi naquela conversa de 5 minutos que Deus disse: é isso que eu quero para você. Foi ali que eu tomei a decisão de começar a trabalhar com pequenos grupos. Uma segunda coisa que aconteceu, eu creio que a minha experiência está servindo para você como testemunho. A segunda coisa que aconteceu, nós tínhamos um coração, não só eu, a igreja SEMAP, tinha um desejo de comprar o terreno. E nós começamos a andar aqui em um bairro chamado Patagônia, aqui em Vitória da Conquista. E nós começamos a procurar. E nós encontramos um terreno muito bom. Mas quando nós fomos olhar o preço, ali trouxe um esfriamento tão grande sobre minha vida. Porque nós encontramos um terreno de mais de 1.000 metros quadrados. E sabe quanto foi o terreno que eu liguei pro pessoal? Você está sentado aí? 1.800.000 reais. Eu disse ao Senhor: oh meu Deus, 1.800.000, Senhor. Aí nós fomos para um bairro mais abaixo e vimos outro terreno, mas nada dava certo. Esse aqui não vende. Esse a gente pode trocar, mas eu não estou afim de trocar. E foi uma confusão. E nós não conseguimos um terreno. E eu comecei a entrar em oração e falei: Senhor, a gente entende, irmão, que Deus está direcionando a gente para alguma coisa. E a gente não sabe por onde a gente começa, o que a gente faz. E a gente fica orando para Deus trazer uma resposta. Deus está falando contigo aí, em nome de Jesus? E aí, eu fiquei: Deus, e agora eu vou fazer o quê? Quando o irmão da igreja disse assim: pastor, está tendo loteamento ali. Por que o Senhor não compra um terreno lá? E nós tínhamos toda a facilidade para comprar. Mas havia um probleminha na nossa mente, é que o terreno era longe. Aí um dia eu estou em casa, a proposta chegou desse irmão da igreja, o irmão Cláudio, ele está até aqui agora na live, e aí ficou: mais ficar longe, não é lugar tão estratégico e aquelas coisas todas.
Aí, meu irmão, um pastor foi me visitar. Pastor Jorge, estou indo na sua casa para visitar, tomar um café, embora. Olha como Deus fala com a gente. Ele não falou em línguas, não pulou, não sapateou. Numa conversa simples, eu disse, Deus está falando comigo. Quando Deus fala comigo, eu fico quieto, só esperando, só sugando, só absorvendo. Ele disse, rapaz. E ele começou a falar, rapaz, você viu o atacadão? Olha como Deus fala. Você viu o atacadão? Fizeram atacadão lá embaixo. A prefeitura teve que fazer pista, a prefeitura teve que colocar ônibus. E hoje aquele lugar que não era nada, tá sendo tudo construído, tudo está avançando e crescendo para aquele lado de lá. Eu disse, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. E o pastor não sabia de nada. E de repente começou a falar, rapaz, eu estou com um pastor aí que fez uma igreja lá em Santarém e comprou terreno fora da cidade. E Deus está fazendo uma grande obra, ganhando almas e almas. E diz, Deus está falando comigo, não tem condição. Irmão, eu saí daquela conversa, decidido a comprar o terreno da igreja. E já estamos agora, nesse momento, pertinho de pagar 50% do terreno da igreja, porque Deus falou comigo num momento trivial e casual. E o que eu quero dizer para você, meu Deus, alabachuri andarabacai, é que Deus pode estar falando contigo e você não está entendendo o que Ele está falando contigo. É que talvez Deus está te dando um direcionamento, só que está faltando paixão e sensibilidade e entendimento espiritual que Deus está falando contigo. Talvez Deus está usando até uma criança. Talvez Deus está usando até um ímpio para falar contigo. Talvez, irmãos, tem revelação no Antigo Testamento poderosa que Deus deu para ímpio. Irmão, a estátua, aquela estátua que foi dos 4 impérios, que um ímpio que teve o rei Nabucodonosor, irmãos. A visão que tira, o sonho que tira José da masmorra do palácio, o sonho foi na cabeça de um ímpio. A honra que Deus traz a Mardoqueu e a Esther foi quando o rei Xerxes, ímpio, oh meu Deus, ele não dormiu aquela noite. Deus pode usar até o ímpio para ser boca dele. Irmão, Deus pode usar até uma jumenta de Balaão para ele falar contigo. Então, fica atento. Fique com as antenas espirituais aqui, irmão, ligadas, porque qualquer hora Deus está falando contigo e você nem percebe. O rei Jeoás não entendeu, oh meu Deus, que Deus estava falando com ele através do profeta Eliseu, e ele de forma displicente, a palavra é essa, de forma displicente, pega as flechas, lança uma, lança duas, lança 3, e o profeta Eliseu fica indignado. O texto diz, muito indignado, e diz, era para ter destruído os assírios de vez, mas você só lançou 3 flechas, porque tem gente que Deus está colocando as coisas nas mãos, e Ele está fazendo pela metade, e eu quero profetizar, em nome de Jesus, que você vai parar de fazer as coisas de Deus pela metade. Porque fulano falou, porque alguém me perseguiu. O problema, o negócio de Deus não é com teu vizinho, não é com teu pastor, não é com teu amigo, não é com teu esposo. O negócio de Deus é contigo. Então para de fazer as coisas de Deus relaxadamente, displicente. Coloque paixão no que você faz, coloque determinação, perseverança, porque o tempo de semear é difícil mesmo. Aquele que sai levando a preciosa semente, chorando, porque o tempo de semear é difícil, mas lembre, haverá um retorno, haverá um futuro, e quando você retornar, você vai colher os seus molhos. Ou seja, Deus está dizendo que vai ter colheita, e nessa colheita você vai ficar tão alegre que você vai jubilar na presença de Deus. Então a palavra de Deus hoje é: volte para o lugar de onde você saiu, aquilo que você deixou de fazer, em nome de Jesus, porque às vezes não adianta mudar de lugar, tem que mudar de atitude. Só saia se Deus lhe mandar, mas se Deus não lhe mandou, fique onde Deus te colocou e não faça mais as coisas de Deus relaxadamente. O problema de Jeoás é que ele deixou de trazer bênção para ele e bênção sobre o reinado dele, porque ele pegou uma profecia e a tratou de forma displicente. Por que o jejum é importante? Porque o jejum, meu Deus, dá vontade, eu acho que dá para correr aqui um pouco. O jejum, ele vai trazer sensibilidade espiritual. O jejum e a oração,
irão trazer sensibilidade espiritual. Eu vou profetizar algo que não é só uma profecia como se vou profetizar porque pode acontecer. Eu vou profetizar porque isso é que vai acontecer. Não é porque eu acho que vai, é porque isso é bíblico e isso vai acontecer na sua vida. Se você tinha dons que estavam não enterrados, mas amortecidos, o jejum e a oração vai trazer esses dons de volta. Se você era alguém usado em dons de curas, esse dom está contigo. Os dons são irrevogáveis, os dons estão aí, eles podem estar amortecidos, mas depois do jejum e da oração, Deus vai voltar a te usar em curas. Se você era alguém que Deus trazia a palavra de conhecimento e sabedoria, alguém que pregava com sabedoria, com revelação de Deus, alguém que tinha o dom da revelação, porque a palavra revelação não tem na Bíblia, mas só para você entender, o dom da palavra de conhecimento, eu quero profetizar que esse dom será resgatado de novo dentro de você. Eu quero dizer que o jejum vai te deixar mais sensível às coisas do Espírito, em nome de Jesus. E quando Deus começar a falar, você vai dizer, é Deus que está falando, oh glória a Deus. Deus vai trazer revelações ao seu coração. Escute o que eu estou te falando. Vai ter hora que você vai estar dirigindo o carro e vai vir uma vontade de chorar muito grande, um quebrantamento tão grande de você, que você vai dizer assim, mas por que isso está acontecendo? É porque você está sensível. E quando você está sensível, o Espírito Santo vem, e quando ele vem, você sabe que ele está ali, e começa a te visitar com alegria, te visitar com quebrantamento, te visitar com lágrimas, com uma paixão. Ele vai te abraçar, ele vai te beijar. Isso pode acontecer você trabalhando na sua casa, andando na rua, dentro da academia, onde você estiver, haverá uma visitação do Espírito Santo, porque você estará mais sensível por causa do jejum e por causa da oração. Aleluia. Então não faça como Jeoás fez, que poderia lançar várias flechas. Olha o que diz, segundo Reis, capítulo de número 13. O homem de Deus, segundo Reis, capítulo 13, versículo 19. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido, então teria derrotado os sírios até os consumir. Mas agora só 3 vezes ferirá os sírios, ou seja, a vitória incompleta. Por quê? Porque se ele lançou 3 e Eliseu está dizendo que ele poderia ter lançado 6, quer dizer que ele fez pela metade. Quando você faz as coisas pela metade, você também recebe vitórias pela metade. E na verdade nem são vitórias absolutas, são vitórias incompletas. Então hoje a palavra que Deus está me usando aqui, eu nem sei se você vai continuar mais no jejum, mas pare de fazer as coisas de Deus pela metade. Porque talvez você está sofrendo consequências devido, meu Deus, me ajuda a falar isso aqui, Pai. Devido à sua desobediência, devido à sua rebeldia, devido à sua teimosia, porque obediência simbólica, pega aí, obediência simbólica é desobediência. Obediência simbólica é desobediência. Vou repetir, essa é a frase do Bill Johnson, eu gosto muito dessa frase. Ou seja, obediência simbólica é desobediência. Pastor, exemplifique o que é obediência simbólica que se torna desobediência. É uma história bem interessante, que isso mostra o que é uma obediência simbólica. Ou seja, você obedece por fora, mas por dentro está desobedecendo. Você só faz porque foi mandado, mas se fosse por você lá dentro, você não faria. É a história do professor que chega para aquela criança, o aluno, a professora chega para o aluno e fala, sente. Ele diz assim, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Aleluia. Eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Ou seja, não adianta você obedecer com os lábios para as pessoas verem, quando lá dentro de você tem desobediência. Então a palavra que eu tenho hoje é, olha, alinhe a sua vida com Deus. Se tem alguém para você se consertar, se conserte. Se tem alguém que você precisa dar uma chance e ter uma conversa, talvez a conversa que você está mais correndo, é o que Josué diz,
A conversa que você está correndo é essa conversa que você tem que ter. A conversa que você está correndo, talvez seja essa conversa que você tenha que ter, porque talvez é essa lacuna que está na sua vida e no seu ministério que está atrapalhando a ação de Deus na sua vida. Então pare de fazer as coisas de Deus pela metade e faça as coisas de Deus completamente, com paixão. Ah, pastor, mas eu não fui chamado para fazer isso. Irmão, se até aquilo que você não foi chamado para fazer, você não está fazendo com amor, imagine quando Deus quiser te dar aquilo que Ele tem para a sua vida. Então eu gosto muito quando alguém diz assim: não queira estar onde Deus não quis te colocar. Não queira estar onde Deus não quis te colocar. Por isso que na Bíblia Deus chamou uns, isto foi Jetro que falou isso para Moisés: levanta uns para ser aqueles que lhe deram 100 e outros que lhe deram 1000. Ou seja, se Deus te mandou para liderar 100, é só liderar 100. Se Deus te chamou para liderar 1000, é para liderar 1000. Então, não, eu fui chamado para liderar 1000, vou liderar 100. Você está vendo a metade do que Deus tem para a sua vida. Deus te chamou para liderar 100, vou liderar 1000. Não é o propósito que Deus tem para você. Você vai ficar frustrado. Por quê? Porque você tem que fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos para ser feito. Oh, glória. Oh, meu Deus. Irmãos, eu preciso falar isso para vocês hoje. Já desci para falar isso para vocês hoje. Desci do quarto e disse: eu preciso liberar essa palavra hoje. Por quê? Porque as pessoas precisam entender, aleluia, que nessa pandemia nós estamos vendo quem realmente são aquelas pessoas que estavam na igreja. Eram frequentadores de igreja, mas não eram amantes da presença de Deus. Então o texto que eu estou lendo é 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao 19. Olha o que diz o versículo 20. Isso me deixa assim pensativo, sabe? Morreu Eliseu e o sepultaram. A última profecia de Eliseu recebeu descrédito de um rei. Então, se Deus falou alguma coisa para você, não seja relapso, porque talvez Deus quer que você viva coisas grandes. Eu leio 3 livros por dia. Calma. 3 livros por dia, pastor, calma. Eu leio porções de 3 livros por dia. Eu tenho um hábito de ler 3 a 4 livros por mês. E todos os dias eu leio porções desses 3 livros e 3 capítulos da Bíblia. E eu estou lendo o livro da Joyce Meyer, A Formação de um Líder. Ela disse uma coisa bem interessante. Ela disse: Deus me chamou para ver algo grande, é isso que eu vou viver. Porque eu prefiro viver um sonho grande, mesmo que eu não viva ele completamente, do que viver um sonho pequeno completamente. Então, se Deus te chamou para fazer algo grande, não queira fazer isso pequeno, porque isso não é humildade, isso é desobediência. Eita, meu Pai, me ajuda. Ainda bem que está todo mundo longe, eu posso falar. Graças a Deus. Jesus está falando. Aleluia. Nesse jejum, você tem que fazer vários pedidos, propósitos, tá certíssimo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é: Deus, alinhe o meu coração ao teu coração. Se eu tenho sido relapso, negligente, desobediente com as tuas coisas, Senhor, me ensine. Porque não adianta você estar no jejum e ouvindo música mundana ainda. Não adianta você estar no jejum e tomando sua cervejinha sem álcool. Não adianta você estar no jejum e estar na novela da Globo, nos reality show da vida. Não adianta você estar no jejum e estar dormindo 4 horas da manhã assistindo a série, porque você tem que completar a série. Não adianta você estar no jejum e ainda vendo alguns sites pornográficos. Não adianta você estar no jejum e xingando lá no trânsito. Não adianta você estar no jejum e comprando, já sabendo que não pode pagar, e dizendo: se vire para lá, que o outro seja lesado. Não adianta. Você tem que estar no jejum, alinhado com os céus, alinhado com Deus. Irmão, tem jeito. É santidade ou é santidade? Hebreus 12, 14. Ele diz assim: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É santidade, irmão. Irmão, não tem meia conversa com Deus, não. 1 Pedro 1,16, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Ou em outra palavra, o meu nível é esse, e o nível de vocês tem que ser esse também. Essa é a minha natureza, e a natureza de vocês tem que ser essa também. Então, não entrem no jejum achando que isso aqui é brincadeira. O pastor Jorge colocou um jejum para a gente emagrecer. Não, irmão, jejum não é dieta. A coisa é séria, irmão.
Meu Deus do céu, é ligado 24 horas, e o diabo tentando, e prova acontecendo, e motins internos. Você tem que estar muito firme em Deus, irmãos, muito firme, porque sempre vai ter um foco de incêndio, sempre vai ter uma dificuldade, uma barreira. Mas lembre-se, Deus só está te treinando. Você não deve nada para o diabo. O diabo tem que fugir de você. Você não tem que reagir devido às trevas. Você reage por causa da presença de Deus. Bendito seja o Senhor. Eu acho que eu estou falando demais. Meu Deus do céu, essa live vai estourar aqui. Tá muito bom, tá bom demais, tá bom demais. Então sai do seu namoro impuro e entre na presença. Sai dessa vida dúbia, de mentira, de falsidade, de máscaras, e venha para a presença. Entre nesse jejum e se quebre diante do Senhor, se derrame perante Ele, se humilhe. Irmãos, eu preciso me humilhar mais. Irmão, eu preciso descer mais. Eu tenho falado com Deus, falo com minha esposa, eu preciso orar mais, eu preciso de um tempo de mais quebrantamento. Ou seja, eu preciso, meu Deus. Irmãos, não é porque eu estou liderando esse jejum, porque eu sou, como diz os irmãos aqui da Bahia, autarquia, né? Aqui na Bahia chama autarquia. Não quer dizer que eu estou em um alto nível. Olha que homem espiritual, que homem. Eu acho que tem gente que pensa que eu oro 12 horas por dia. Não, irmão, eu sei quem eu sou. E como é bom saber quem realmente você é. Eu preciso buscar mais. Eu preciso dedicar mais às coisas de Deus. Eu preciso ter um tempo mais de oração, de jejum, de quebrantamento, de lágrimas. Eu sei que eu preciso disso. Isso aqui não é falsa modéstia diante de vocês, não. Eu sei. Deus também sabe. A minha esposa sabe. Quem sabe se eu sou homem de oração não? É minha família, irmão. Eles é que me conhecem. Quem sabe se eu sou realmente um homem de Deus? Não são vocês. Aqui a gente pode maquiar, falar bonito, mas quem conhece é Deus e minha família. E eu sei que eu preciso disso. O jejum, irmão, não é porque eu sou muito forte, pelo contrário, é porque eu sou fraco. Eu preciso jejuar cada vez mais para estar mais fortalecido, para ter mais sede pela presença, para estar mais sensível a ouvidos espirituais, coração, mente sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Então que nesse jejum seja algo poderoso, algo poderoso. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Se você ainda quer participar do jejum, se você quer entrar nesse propósito, pastor, eu quero entrar, eu preciso mudar de vida, me chame lá no 77988154910. Nós estamos com 450 pessoas nos dois grupos. Eu não sei se todo mundo está jejuando, eu não sei, porque isso é pessoal. Mas se você está nesse jejum, Deus quer fazer algo lindo e algo poderoso sobre a sua vida. Todo dia, meia-noite, nós teremos a oração da cartilha. Já estou preparando a cartilha para liberar para vocês, caso vocês queiram usar essa cartilha posteriormente. E amanhã o pastor Paulo Bahia, do Verbo da Vida, aqui da Escola Rema, em Vitória da Conquista, na Bahia, estará conosco na live de amanhã às 22 horas. Já marcou presença. Estamos falando sobre fé, sobre determinação, sobre paixão pelas coisas de Deus. E amanhã ele vai estar conosco. Irmãos, o pastor Paulo Bahia tem muita bagagem de Deus. Tem muito a nos ensinar sobre essa área. Eu tenho certeza absoluta que amanhã, se Deus tem falado esses... Olha, irmãos, eu não sei, mas parece que esse jejum agora, Deus... Eu acho que pelo fato de nós estamos cada vez mais na rotina do jejum da oração, parece que Deus nos colocou um nível um pouco mais elevado. Entramos em um outro patamar, em um outro nível. E eu sei que quando os patamares e os níveis aumentam, as guerras também aumentam. Mas lembre-se, as vitórias também aumentam. As bênçãos também aumentam e as conquistas também chegam a outros níveis. Se você viveu vitórias agora vai ter vitórias superiores sobre sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Diaconia Patrícia, esposa do pastor Zimir, uma família que eu amo tanto em Deus. Missionária Fernanda está conosco. Anderson Araújo está com a gente. Meu amigo Cláudio está aí da funerária Monte Sião. Ai, meu Deus, tanta gente. Tem uma muriçoquinha aqui, despartar ela logo. Então, muito obrigado, gente, por tudo. Eu quero orar por vocês. Apresente os propósitos diante do Senhor, tá? Apresente todos os propósitos diante do Senhor, por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus tem realizado. Meu amigo Mário, deixa o rio fluir. Aleluia, o rio está fluindo. Alessandra, tanta gente conosco aqui no Facebook, pessoal aqui no Instagram. Estava aqui quase 100 pessoas no Instagram conosco aqui nessa revelação. E Deus tem feito algo lindo e algo poderoso.
O que eu quero te pedir, irmãos, às vezes Deus está me dando direção, mas agora Deus não me deu direção nenhuma. Eu não quero fazer nada só para criar um conteúdo para você. Não, eu quero fazer aquilo que Deus coloca no meu coração, no meu espírito, para liberar sobre vocês. Eu quero que você coloque no seu espírito aqui. Entre nesse jejum com o primeiro propósito, se quebrantar, ter uma nova pessoa, ser uma nova pessoa em Deus, sair do superficial, do raso, entrar em águas mais profundas, ter uma vida mesmo assim, que você nunca mais vai sair da presença de Deus, mas por mais difíceis que sejam as provas, você vai ser resiliente e determinado no Senhor. Não seja como o rei Jeoás que eu falei hoje, mas seja determinado. Nós vamos orar, mas eu peço que uma coisa que eu quero que vocês intercedam, aí já é intercessão. Eu pedi ontem, e eu acho que eu vou pedir todas as lives, ore para que a gente pague o terreno da igreja e a planta da nossa construção. Estamos aí, eu estou falando em algo em torno de 200 mil reais. Então nos ajude. Nós temos crido no sobrenatural de Deus e nas provisões do Senhor. Então ore por isso, para que o Senhor envie os recursos, use as pessoas, os ambientes, faça como Ele quiser, para que nós paguemos o terreno da igreja e também a planta da igreja. Esse é a única coisa que eu peço para vocês, em o nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado a todos que estão orando. Arnaldo está com a gente aqui. Meu Deus, irmãos, que presença gloriosa. Pastora Alane com a gente. Como é bom estar na presença de Deus. Missionária Fernanda, Ricardo, muita gente. Eu não vou falar mais nomes não. Daqui a pouco às 12 horas nós teremos oração. E amanhã eu vou estar na casa de oração da meia-noite a 1 hora da manhã. A nossa igreja é responsável por esse horário há 2 anos. Nós cobrimos da meia-noite a 1 hora da manhã, graças a Deus. Graças a Deus. Até dia 31 de dezembro, virado de ano, a gente está lá orando. Ou seja, mantendo a torre de vigia de oração sobre a cidade acesa, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, amanhã eu vou fazer a oração de lá. Pode ser que atrase um pouquinho, já estou avisando antes, porque amanhã eu vou estar lá da meia-noite a 1 hora da manhã, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, eu comprei uma caixinha de som para o meu lugar secreto com a Eliana. Meu Deus. Adoração agora 24 horas. Meu Deus, aleluia. Senhor Deus, muito obrigado. Ó Pai, tô rouco, Senhor. Tô rouco porque eu tive que dar berros hoje, Senhor. Gritar, Senhor, despertar o teu povo a uma vida de compromisso contigo. A uma vida, meu Deus, de determinação, de aliança com o Senhor. O Senhor não recuou quando Jesus veio ao mundo. Jesus não recuou da cruz, Ele foi até o final. Por que a gente recua, Senhor? Por que logo nós devemos recuar se temos as maiores heranças eternas nas nossas mãos? Ó Pai, mas levanta o teu povo nesse jejum. Levanta numa força, num poder, numa graça, de uma unção tão grande, em nome de Jesus, que vai desbaratar exércitos. Vai romper as muralhas, os gigantes vão cair, o milagre vai acontecer, as muralhas irão ruir, porque sobre nós tem uma autoridade. Vai nascer uma paixão, um despertamento, um avivamento em nosso coração, pelo Senhor, pela nossa casa e pela tua obra. Cada pessoa que está aqui, gente de Pernambuco, da Bahia, meu Deus, Pará, meu Deus, Rio de Janeiro, Espírito Santo, lá do Sul, meu Deus, gente do Brasil inteiro está nesse propósito de jejum de oração, nessas lives. Ó Deus, visite cada um com teu quebrantamento, com a tua presença, que seja irresistível. Se essa pessoa for tomada no carro, ela vai para o acostamento, põe pisca-alerta, triângulo, porque dentro do carro haverá uma visitação do Senhor, um pedacinho do céu, os céus irão descer dentro desse carro, onde ela vai ser visitada, essa pessoa será visitada pela tua presença. Venha, Senhor, e faça, e traga uma restauração, que cada irmão, cada irmã que está comigo nessa live, sejam agentes do Senhor, que liderarão, ó meu Deus, uma mudança, onde eles foram plantados e estabelecidos. Venha com a tua glória, até que se rompam os céus, até que o Senhor venha, ó Deus, e nos toque. Precisamos do teu toque, precisamos tanto da tua presença, Espírito Santo. Nos ajude, eu os abençoo com toda sorte de bênção. Que a graça do Senhor Deus esteja sobre a sua vida, o sangue remidor de Cristo sobre ti, e o Espírito de Deus esteja em teu espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Minha filha espiritual Bia está aqui.
Seja bem-vinda, Biazinha. Saudade de você, muita saudade. Mas é um tempo necessário. João Paulo, nosso irmão de Maceió, Isabela, Diácono Gabriel. Foi tremendo o que Deus fez hoje. Eu tô rouco, irmãos. Eu tô até tonto aqui. Que coisa gloriosa que Deus fez. O nível está crescendo, as águas estão subindo. Hein, Mário? As águas estão subindo, o rio está fluindo. Irmãos, eu não sei como vai terminar esses 21 dias, mas eu tenho certeza. Nós teremos muitos testemunhos para contar. O maior testemunho será em nós. O que Deus está fazendo aqui dentro de nós. Em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Avivamento é diário. Amém? Avivamento é diário. Seja avivado hoje e amanhã e até a eternidade. Que Deus te abençoe. Que todos tenham uma ótima noite em nome do Senhor Jesus. Quem já começou, eu vou começar agora 11 horas o meu jejum. Amanhã às 11 horas da manhã estarei entregando o jejum. E estaremos aí na busca pela presença. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima noite a todos. Pode se despedir aí, fica à vontade para despedir dos irmãos, para despedir aí do pastor, para despedir de todo mundo. Fique à vontade. A todos vocês que sejam abençoados. Uma chave está virando nesse novo ciclo. Eu creio. Meu Deus, Mário é profeta, viu, gente? Os fundamentos estão sendo liberados. Eu creio. Em nome de Jesus. Creio. Gente do Instagram, grande abraço. Boa noite a todos vocês. Pessoal do Facebook aqui, um grande abraço. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pode se despedir do pessoal aí, em nome de Jesus. Já vamos finalizar essa live de hoje. Já vamos entrar no terceiro dia, né? É lógico que a gente diz que esse é o terceiro dia, porque começou 10 horas dia 6, 10 horas dia 7, 10 horas dia 8. Mas o ciclo é meia-noite, que aí a gente fecha mesmo aliançado ao terceiro dia. Já estamos no terceiro dia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã o pastor Paulo Bé vai estar com a gente, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau para vocês. Que todos tenham uma ótima noite. Em o nome do Senhor Jesus.